Olá, meus queridos irmãos e amigos, sou o pastor Joaquim Dias, da Igreja Batista em Santa Cruz, terceiro distrito de Nova Friburgo. E é muito bom ter você comigo aqui mais um tempo com a palavra, momento precioso, onde você e eu vamos meditar na palavra de Deus, uma passagem bíblica que tenho certeza trará ensinamentos valiosos, vindos do coração de Deus para o seu coração. Nesses dias de pandemia, confinamento, toda a nossa vida está parada. Como dizia a letra de uma canção antiga evangélica, o mercado está vazio, sua agitação parou. As pessoas estão em casa e em muitos lugares estão em dúvida sobre muitos assuntos. Há um vírus perigoso nas ruas, há muito exagero e briga política por causa disso, há muita necessidade de proteção e de cuidados, e também há questionamentos religiosos, e eles também existem, é verdade. Há aqueles questionamentos do tipo assim: por que Deus está deixando pessoas morrerem? Será que estamos vivendo o apocalipse? Será o fim do mundo? Onde está Deus que não para, que não termina com essa pandemia? Estas e outras dúvidas ou questionamentos podem até estar presentes na sua mente agora. Mas o melhor de tudo é que a Bíblia não deixa a gente sem direcionamento para estes momentos. Você precisa compreender de uma vez por todas que Deus deixou em sua palavra, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, diretrizes para que a gente saiba enfrentar os problemas que afligem as nossas vidas e a gente vai conseguir passar por eles com alegria no nosso coração. Quero convidar você a ler comigo o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 até o versículo 19. Diz assim, vou ler aqui: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ler a Tua palavra. E sei que ela tem poder, sei que ela tem condições de nos dar diretrizes para nos ajudar a vencer as dificuldades que estamos vivendo, os problemas, o sofrimento, com alegria no nosso coração, sabendo que seja lá o que estiver acontecendo, temos o Senhor ao nosso lado e podemos viver em confiança, em alegria, podendo, ó Deus, desfrutar da Tua presença e do Teu consolo. Fala conosco agora com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O mundo da época de Abacuque parece que não era muito diferente do nosso, porque havia corrupção, maldades, opressão, violência por todos os cantos. Nos tribunais, a justiça era omissa, parcial, corrompida. A vida moral, a vida religiosa, política, social, enfim, tudo estava decadente. Abacuque, então, levou a Deus os seus questionamentos. Deus estava indiferente a esta situação? Não atenderia às orações do profeta pedindo por justiça e por transformação na vida do seu povo? Deus respondeu, mas não dando explicações a ele, mas revelando que estava planejando disciplinar o seu povo, usando uma outra nação que era os caldeus ou os babilônios, que eram perversos, um povo cruel e violento. Você lê isso, capítulo 1, verso 6. Então Abacuque descobriu que Deus não estava indiferente aos pecados do povo, aos pecados de Judá. E ao receber essa resposta, Abacuque considera que isso está fora do que ele acostumava acreditar sobre Deus. Isso parecia meio incoerente. Eu preciso informar que Abacuque tem dúvidas, mas ele não abandona o Senhor. Ele não é um incrédulo.
Como afirmou um certo comentarista bíblico, a incredulidade é uma decisão, enquanto a dúvida nasce da mente preocupada e do coração quebrantado. Abacuque está com dúvidas. Seu questionamento agora partia do seu conhecimento que os babilônios eram pecadores muito piores do que o povo de Israel ou o povo de Judá. Muito mais perversos, muito mais do que aquilo que ele estava vendo no seu próprio povo, o povo que pertencia a Judá. Como podia Deus usar gente assim para castigar o seu próprio povo, o povo que Deus havia escolhido? Abacuque sabia que a vinda dos babilônios, os caldeus, sobre a sua gente, poderia ser o fim da sua nação. Eles poderiam destruir toda a sua nação, todo o seu país. Seria o fim da nação? Não. Na sequência do livro, nós vemos que Deus destruirá os que vivem na impiedade, os arrogantes e os perversos, os que confiam em si mesmos. Estes serão destruídos. Mas Deus deixou claro em Abacuque, capítulo 2, no verso 4, que o justo viverá por sua fidelidade a Deus. Havia esperança para os que eram leais, fiéis ao nosso Deus. Deus deixou claro que incrédulos, idólatras, perversos, imorais, corruptos, enfim, todos os que faziam seu povo sofrer seriam punidos. E o Senhor diz em Abacuque, capítulo 2, versículos 18 ao 20, da seguinte maneira, deixe-me ler aqui: de que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está no seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Então, Deus revela a sua glória ao profeta. E numa oração, de forma poética, ele descreve essa glória no capítulo 3. Ele está admirado com o poder e a grandeza do Deus que ele temia e servia. Tão grande, tão sublime, tão poderoso é o Senhor, que fez o profeta superar as suas dúvidas e aguardar com fé, com paciência, com perseverança as ações soberanas do Senhor. A ação de Deus traria muita dor, muito sofrimento, até mesmo morte para muitas pessoas do seu povo, mas preservaria um remanescente fiel que temia e que adorava o Senhor. Então temos o final da oração de Abacuque, que também está no final do capítulo 3, versículos 17 a 19, o texto que lemos no início. Para mim, uma magnífica declaração de fé que a gente tem nas Escrituras, talvez a maior delas. Abacuque previu que faltaria alimentos, não haveria fruto na videira, nem nas oliveiras, os campos estariam vazios e improdutivos e os currais sem gado. Mas ele declara do verso 18, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa oração é válida para os nossos dias? Eu creio que sim. É assim que tenho vivido a minha vida. É assim que passo a quarentena, o risco diário da morte, a aflição de amigos e conhecidos, o sofrimento que nos acompanha. É com decisão de me alegrar no Senhor e de exultar no Deus da minha salvação. Abacuque olhou para o mundo ao seu redor e só viu corrupção, violência, destruição, morte. Olhou para dentro de si e viu apenas medo. Mas quando ele olhou para Deus, quando colocou sua mente e seu coração nas coisas que são de cima, todos os seus medos deram lugar à sua fé. Ele concentrou as suas esperanças no Senhor, a quem ele temia e com quem ele se relacionava. Ele estava pronto para esperar com paciência
pelo juízo que Deus traria à sua nação, mas estava cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, realizando a sua excelente obra neste mundo. Você acredita que Deus está trabalhando neste mundo e fazendo com que o plano dele seja estabelecido? Você crê que Deus está trabalhando na sua vida? Então, como afirmou o Salmo 37, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Como Abacuque orou e cantou aqui no texto, alegre-se no Senhor, exulte-se na salvação que ele lhe concedeu em Cristo. O soberano Senhor é também a nossa força. Ao invés de sentir-se desanimado diante dos problemas, da dor, do sofrimento e até da morte que estava vindo sobre o seu povo, e maior ainda que viria por causa dos caldeus, da invasão da Babilônia, Abacuque confiou no Senhor. Ele concentrou sua atenção no Deus da salvação, o soberano Senhor, que dirige a história e cujos planos jamais são frustrados. Ele descansou, ele esperou com fé, ele se alegrou. Ele comparou a sua alegria a uma corça, um animal muito veloz e muito capaz de dar saltos altíssimos e longos e que acostuma procurar lugares mais altos no verão. O significado disso é que, confiando no Senhor, somos capazes de correr, de chegar a lugares mais altos onde jamais havíamos alcançado. Ou seja, lugares onde ficamos mais próximos de Deus. As provações são para que a gente se aproxime mais do Senhor. Abacuque não podia se alegrar com as suas circunstâncias, mas podia se alegrar em seu Deus. Eu quero encerrar aqui convidando você que tem dúvidas, que acha que Deus perdeu o controle, que talvez Ele nem te ame, porque existem pessoas morrendo no mundo, e talvez até alguém que você amava e você convivia. Eu quero te dizer o seguinte, lembre-se, confie no Senhor, busque o Senhor todos os dias, de todo o seu coração. Se você não é uma pessoa convertida, arrependa-se dos seus pecados e entregue-se a Cristo por completo. Sirva ao Senhor, descanse no Senhor, alegre-se no Senhor, Ele é a nossa alegria. Eu cito aqui as palavras do grande comentarista inglês G. Campbell Morgan, que disse o seguinte: nossa alegria é proporcional à nossa confiança. Nossa confiança é proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Posso orar por você? Feche os seus olhos, ore comigo. Querido Deus e Pai, coloco-me diante do Senhor com os meus irmãos e amigos que estão assistindo, pedindo a bênção do Senhor sobre nós, pedindo que o Senhor nos convença de que o Senhor está no controle, nos mostre, como tem nos mostrado pela Tua palavra, que nada escapou ali, nada sai das mãos do Senhor. O Senhor tem controle sobre tudo. E o Senhor está dirigindo a história, não somente do mundo, mas das nossas vidas. E eu quero, ó Deus, clamar ao Senhor que nos ajude a confiar e a descansar no Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é Deus bom e que quem confia no Senhor, a bondade e a misericórdia seguem essa pessoa todos os dias da sua vida. E que ele sabe que quando partir daqui habitará na presença do Senhor eternamente. Por isso, ó Deus, conforta-nos, dirige as nossas vidas, nos anime a continuar firmes, descansando e nos alegrando no Senhor. Fale ao coração de quem está me ouvindo. Se alguém não tem Jesus, convença-o de que precisa se arrepender e crer em Cristo. Se alguém já tem, ajude a descansar e confiar em Ti. Muito obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero você nos próximos vídeos, próxima semana ou no próximo domingo no culto ao vivo aqui da igreja.